Olá, pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e neste vídeo de hoje eu tenho um relato aqui, um testemunho de uma moça, gente, surreal. Ela é advogada e ela foi enganada por eu creio que é um psicopata, vocês falem aí depois, tá? Mas é um estelionatário. Ele, à distância, conseguiu... Gente, é surreal essa história. Olha, e antes de começar, eu quero avisar uma coisa muito importante para todos vocês que seguem o canal, que vêm aqui e assistem os vídeos. Respeito, tá bom? Porque eu tenho visto em alguns relatos que algumas pessoas ficam: nossa, essa mulher gosta de sofrer. Nossa, essa mulher é uma burra, é uma coitada, sabe? Gente, conheço algumas pessoas que antes falavam isso, pensavam isso. Não tô dizendo que isso vai acontecer com você, espero que não. Mas um dia passaram por algo, né? E aí entenderam, falavam assim: nossa, eu sempre falava isso, falava, imagina, mas você tá nisso porque você quer, né? Você aceita porque você quer. Só quem passa sabe o que é. Então, eu fico pensando, né? O ruim, o mau caráter, são essas pessoas que fazem com a intenção no coração de machucar, de sugar, de se aproveitar. Nós, no caso, seja por codependência, seja lá o motivo que for, que um dia, quando a gente passa por isso, né, muitas vezes, Deus muitas vezes permite isso acontecer para que a gente possa, então, olhar pra gente no sentido assim, não trazendo sentimento de culpa, porque, gente, se você tem codependência, eu falo por mim, você nem sabe até que você vai fazer terapia, que você faça uma investigação, que você olhe lá pra trás a tua criação, né, como é que foi com seu pai, com a sua mãe, e quase que 100% dos casos, ou o pai ou a mãe, né, o criador ali, no caso, tem esse transtorno narcisista, né, ou sociopatia ou psicopatia. Muitas vezes, às vezes é o pai e a mãe. Esses dias a gente teve um encontro da minha equipe de terapeutas, inclusive, gente, aproveitando aqui, hoje é o último dia para a inscrição do curso que começa dia 27 desse mês, com o desconto. Terapeuta, você coloca lá e você vai ter 25% de desconto no valor do curso, ajuda bastante, ok? Então, gente, eu peço que vocês tenham compaixão, que vocês tenham empatia das pessoas que estão vindo aqui para trazer o testemunho. Eu falo para vocês, tem alguns casos que eu fico, meu Deus, dá uma agonia na gente, né? Não nesse sentido de que, ela deixou, ela é uma burra, porque aí eu já acho que o problema tá mais na pessoa que fala isso do que na própria pessoa que passou por isso aqui, tá? Porque esse tipo de problema aqui que a gente passa, né, que é, no sentido, eu nem digo um problema, mas que é vir a consciência sobre a codependência, que eu também já passei por isso, não é algo intencional, você nem sabe que você tem isso, você nem sabe que você tem traumas, porque traumas todos nós tivemos um dia na vida, não tem como fugir disso, tá? Eu creio que isso faz parte da evolução, enfim. Mas o que importa é que a intenção no coração dessa pessoa é boa. Ela foi enganada, então a surpresa de vocês, a indignação, né, eu digo, de quem vem aqui e fala esse tipo de coisa, tem que ser com essas pessoas que fazem isso, essa maldade consciente, tá? Então, assim, ela passou por várias coisas, eu entendo porque quando entra o vínculo traumático, é muito difícil da pessoa sair. Então, assim, antes de julgar no sentido de ir lá pra condenar, pra falar isso e aquilo, ofender a pessoa, busque informações maiores, ok? Porque às vezes pode ser que você tenha alguma coisa dentro de você, uma raiva talvez escondida aí, e aí você acaba colocando pra fora nesses momentos que você acha ser algo justificável, entende? Aí é pra olhar pra você, tá? O que interessa é que ela hoje tem essa consciência, agora sim ela é prudente como a serpente, ok? Com certeza, se vier uma outra pessoa com o mesmo tipo de brincadeira, de joguinho, ela vai saber, porque Deus já revelou e já libertou. E ela ainda vem aqui dar esse relato e conta pra gente, ok? Tendo a humildade de abrir coisas que mesmo ela fala aqui no relato que ela tem vergonha de citar, mas ela teve essa coragem porque a intenção maior no coração dela é ajudar outras pessoas para que não passem pelo mesmo que ela passou. Então vamos aí, gente, ter carinho e amor no coração, porque de ódio e julgamento o mundo já tá cheio, tá bom? Deus olha a intenção no coração, Ele olha o caráter, e essa pessoa com certeza é uma pessoa boa, ok? Vamos lá.
Ela diz assim: boa tarde, Cris, tudo bem? Espero que esteja bem. Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer por tudo que você faz ajudando vítimas. Deus te honre e abençoe sempre. Amém. Obrigada de coração. Minha história é muito pesada, não sei se não ficará extenso demais, mas tenho tido vontade de expor porque pode servir de alerta para outras mulheres ou homens, porque antes de acontecer comigo, eu nunca pensei que eu poderia cair num golpe e perder uma quantidade elevada de dinheiro e toda a minha saúde mental e física também. Você não perdeu toda a sua saúde não, nem mental e nem física, tá? Você tá aqui, ó, e escreveu tudo bem claro, né? Então, assim, eles não têm esse poder, não. Eles conseguem atrapalhar a nossa vida durante um tempo, né? Fazer alguns estraguinhos ali, mas Deus restitui tudo para honra e glória dele. E ó, diante de todo esse sofrimento, de tudo que você passou, hoje você traz aqui esse testemunho que vai ajudar vidas a serem libertas, a poderem perceber quando já vier logo no primeiro papinho ali. Deus, ele usou a sua vida, né, como instrumento dele, está usando para que esse alerta seja realmente compartilhado e que outras pessoas não caiam nessa cilada. Obrigada, viu? De coração. Ok, ela diz: meu nome é Adriana e tenho 37 anos. Bom, essa história começa em 2018. Sempre fui carente, autoestima baixa, sem amor dos pais. Casei cedo com o primeiro namorado, mas nunca me senti amada e valorizada. Apesar de falarem que sou bonita e inteligente, eu nunca me senti acolhida. Veja que aqui já tá claro que existe uma codependência, né? Olha, nunca sem amor dos pais. E ela continua aqui dizendo: essa falta de vivência de vida culminou nessa história que ainda não está finalizada, mas eu não vou focar no meu passado antes do psicopata. Ela disse que aí ela poderia enviar um outro e-mail contando essa parte, né, da infância e adolescência dela, mas tá ótimo que você já citou aqui, já deu pra gente entender o principal, ok? Aí ela coloca assim, parte 1. Como foi muito tempo, eu vou te copiar o meu depoimento com algumas mudanças para ficar mais fácil de entender. Sim, depoimento para a polícia, porque essa história envolve um crime pouco divulgado no Brasil, mas que tem feito cada dia mais vítimas. Eu não recebi, né, esse depoimento da polícia, mas tudo bem, se ela mandou, eu só aviso aqui que eu não recebi. Se quiser, né, mandar, pode mandar, mas não tem necessidade não, tá bom? E olha o que ela diz aqui, gente: muitas pessoas pensam que só é vítima de estelionato sentimental uma idosa ou idoso sem conhecimento algum que cai em golpes. Eu, só para constar, sou formada, e ela coloca entre parênteses, advogada, ela é advogada. Então é um crime que qualquer pessoa pode vir a cair se não tiver um racional e emocional bom. Aí é que eu falei que entra a parte, né, deles virem na codependência, nas carências que a pessoa tem por conta das coisas que não receberam dos pais lá na infância. Fui vítima de estelionato sentimental. É uma história longa que teve início quando nós começamos a falar. São tantos fatos que é até difícil lembrar de tudo. Ele se apresentou como uma pessoa normal, solteiro, DJ e também trabalhava na empresa do pai dele na Alemanha. Olha que interessante. Me mandou vídeo das festas que fazia. Nos seguimos no Instagram e realmente ele é real. Não é um fake, ela coloca entre parênteses, usando outro nome nesse sentido. Olha isso. Começamos a falar e tudo parecia normal, intenso, e eu passei a gostar de falar com ele e na possibilidade de nós nos conhecermos pessoalmente. Ele, em 2 dias, falava que eu era o amor da vida dele, que nunca tinha sentido isso. Era um bombardeio de mensagens sem fim. Eu, que nunca me senti amada, fiquei encantada rapidamente. Estão entendendo? Até dinheiro para eu arrumar o cabelo ele enviou de presente de Natal. E que só não poderia já aquela semana vir me conhecer no Brasil porque tinha que trabalhar. Mas que viveríamos nosso amor à distância e assim que possível pessoalmente. Aí eu faço uma paradinha aqui, gente, porque olha só. Eu já convivi com pessoas com esse transtorno, inclusive mulheres, e elas fazem isso para dar o golpe, para tirar dinheiro do homem, né? Para casar depois já sabendo que vai divorciar, para ficar com o dinheiro do homem, porque trabalhar que é bom é nada, querem tudo na molezinha e acham que tem direito. Olha só, vou repetir aqui. Até dinheiro para eu arrumar o cabelo ele enviou de presente de Natal. Sim, no começo eles vão fazer algo para ganhar a tua confiança,
Pra você falar, nossa, ele mandou dinheiro pra mim. Então quando aí ele começa a pedir pra você, você não consegue falar um não e você acha que essa pessoa é confiável. Desse jeitinho, ok? Mas é só lá. Vamos ver se em mais alguma outra coisinha aqui que ela relata nesse testemunho dela, se ele vai mandar mais algum dinheiro. Foi só isso e nunca mais, ok? Alguns dias depois ele começou a sumir e não me responder, sempre no WhatsApp. E eu mandava mensagem, ele respondia bem depois, só falando que estava muito ocupado. Pronto, já viu que você estava no vínculo traumático, que ele já te pegou ali. Agora ele começa a deixar você na abstinência. Porque agora aquele sentimento de pessoa especial, toda aquela atenção, você já está agora desesperada buscando por isso. Sem nem saber o que está acontecendo, mas eles sabem. E eu já desesperada, como se tivesse me viciado e sim, estava já na dependência, querendo a atenção dos primeiros dias, onde ele me colocou num pedestal. Exatamente isso. Tudo combinava comigo, pensava igual e etc. Espelhamento. Veio a pandemia 2020 e ele sumiu, depois voltou e disse que era melhor sermos amigos, afinal nem poderíamos nos conhecer uma vez que todas as viagens estavam suspensas. Olha o jogo, gente. Eu fiquei super arrasada, chorei, fiquei mal como nunca, ainda mais que era pandemia e não poderia sair de casa. Mas o término dele nunca foi real, ele sempre ficava dando esperanças. Dizia estar confuso, que poderíamos nos acertar e etc. E eu só queria aquela sensação do começo. Exatamente o vício, o vínculo. Infelizmente eu não sabia nada sobre esse transtorno, porque se eu tivesse terminado com isso nessa vez, eu não teria sofrido. E ela repete, eu não teria sofrido e muito, e praticamente falido. Mas não tenho o que fazer. Quando foi, em agosto de 2020, voltamos a falar e veio o primeiro pedido por parte dele de dinheiro. Ai, gente, aí começa. Através de mensagens no WhatsApp que ele usava na época. E ela coloca entre parênteses, ao qual tenho todas as conversas salvas e preservadas. Muito bom. E ela continua, porque ele sabia que eu estava ganhando melhor e eu guardava dinheiro. A gente mesmo fala, né, as coisas pra eles, porque a gente confia, a gente conta a vida. Ele me pediu dinheiro para agilizar a compra de loteamento da cidade dele, onde ele disse que seus pais haviam emprestado para ele já algum dinheiro, mas o banco dele demorava para liberar um valor para completar e que era um negócio muito bom. Olha isso, gente, quer dizer, o banco demorou e aí ela podia emprestar, que assim que o banco der o dinheiro para ele devolve para ela, né? Ok, aí ele disse que em poucos dias me devolveria tudo, sem hesitar, eu emprestei, afinal eu pensei, ele é, né, uma pessoa humilde, mora na Alemanha, DJ, trabalha, né, com a empresa do pai dele. Então, com certeza é uma pessoa verdadeira e honesta. E eu já estava apaixonada e pronta para entrar no pior ciclo de abusos emocionais e financeiros que nunca poderia sonhar que eu cairia por anos. Nessa época enviei os valores, os meses foram passando e ele não me pagou. Mas eu achei que iria com certeza e estava apaixonada e feliz pensando que acabando a pandemia ficaríamos juntos. Ele alimentou essa esperança nela, então agora é tudo que ela puder fazer ela faz, né? Eu tinha uma intenção nessa época de morar em outro país em busca de qualidade de vida com meus filhos. E ele começou a falar para mim que era muito difícil morar fora por conta de sermos estrangeiros e tudo mais. E nessa época ele começou a falar que viria para cá para me visitar e me dar alguns argumentos para isso e que já iríamos juntar tudo, morar juntos, porque a pandemia nos impediu de vivermos nossa relação e não poderíamos mais perder tempo. Uau! Que homem cheio de amor para dar! Janeiro de 2021. Ele novamente me pediu dinheiro porque surgiu um negócio de loteamentos muito bom, pelo que lembro, em outro país. E eu, apaixonada, novamente enviei. Aí ela coloca alguns pontos que ela quer frisar aqui. Primeiro, me pediu dinheiro para pagar impostos na Alemanha, porque ele disse que não sabia que tinha que pagar. E se não pagasse, até tal dia seria preso. Enviei o dinheiro para ele emprestado novamente. Essa parte eu comecei a ficar agoniada. E hoje eu vou falar por quê, gente. Mas eu entendo, tá bom? Eu sei o que é isso. Cada um tem uma vulnerabilidade, cada um teve um trauma, cada um uma carência. Então eles te observam, eles
pegam ali no ponto fraco. No meu caso, esse tipo de situação provavelmente não aconteceria, mas já passei por algumas situações que eu vou compartilhar aqui com vocês em relação à parte financeira, ok? Continuando, segundo ponto, ele sempre salientava que era emprestado e que ele me devolveria e que só tinha eu para ajudar ele. Ah, tadinho, tá vendo? Olha só tenho você. Eu tive amizade com uma dessas pragas que ela falava pra mim, Cris, eu só tenho você e mais uma pessoa que eu confio, que eu posso falar, que eu posso contar. Olha a responsabilidade que já colocou em cima de mim, né? Porque aí se um dia ela precisar de qualquer coisa, como que eu vou ser uma pessoa assim, amor no coração, se ela só tem a mim e uma outra pessoa? Eu vou desamparar essa pessoa? Que horrível, né? Dá licença. Terceira coisa, em abril de 2021, eu contei pra ele que tinha um dinheiro guardado em torno de uns 14, 15 mil reais. Gente, não falem sobre essas coisas com as pessoas, com ninguém. É que a gente não tem maldade porque a gente não faz isso, né? Mas essas pessoas sim. Ok, e ele disse que esse dinheiro tinha que render e me convenceu a fazer um investimento em bitcoins, cujo nome do agente de contas dele, aí ela falou o nome, eu não vou citar, e ele disse que a empresa do pai dele também fez investimento e que em setembro teríamos o dinheiro com lucro alto, almejado. Ok, continuando, mais um ponto. Eu enviei e eu já estava confiando tanto nele, eu nem pensava na hipótese dele estar mentindo para mim ou algo assim. Nunca me apresentou contrato de investimentos e ele me dominava de uma forma que eu achava errado pedir provas. Mas nessa época eu já comecei terapia porque eu me sentia dependente emocional dele. Glória a Deus que você buscou terapia. Olha que interessante isso daqui. Eu já passei por isso com um psicopata que hoje eu sei que é. Gente, eu pagava as coisas e eu fazia de coração, porque quando eu gosto de algo e eu me envolvo e eu me dou 100% e eu invisto naquilo, é como realmente eu estivesse fazendo para Deus e eu faço feliz. Mesmo hoje contando aqui para vocês, eu não me arrependo, não foi nada que me prejudicasse, entendeu? Que me causasse algum tipo de perda, prejuízo. Mas eu ficava feliz de ajudar. Só que era algo que essa pessoa tinha que pagar, não era minha parte de pagar. E aí, quando a pessoa vinha pra mim pedir a notinha e quanto ele estava me devendo, gente, eu não sei explicar pra vocês o que era aquilo. Eu não conseguia cobrá-lo. Eu ficava constrangida. É que nem ela falou aqui. Ela ficava achando que era errado pedir provas, né? Pedir ali, no caso, um contrato. É incrível o grau de manipulação que essas pessoas fazem. E numa outra situação, que ele sabia, já que eu sabia sobre esse transtorno, eles ficam desesperados porque eles sabem que é só questão de tempo para você descobrir sobre eles também. E como a gente ainda estava no convívio, né, todos os dias, ele sabia que uma hora eu ia saber sobre ele. E aí depois dessa vez, né, que eu falei pra ele que eu sabia do transtorno e eu ia contar pra ele, e ele, a cara dele agoniado, ele queria fugir dali, sabe? Fala, você sabe o que é isso? Essas pessoas são assim, assado, e fazem isso e isso. E ele ficava assim, olhando assim, tipo assim, ai, preciso ir, não sei o quê. Literalmente fugindo. E aí, depois deste dia, que ele sabia que eu já sabia sobre o transtorno, tudo que eu comprava, ele fazia questão de vir me dar o dinheiro até antes de eu ir comprar. E ali é o que eu falo que eles mesmos se entregam, porque eu vi a mudança, eu vi a preocupação, ele mesmo se entregou para a honra e glória do Senhor. Olha lá. Eu achava estranho ele seguir muitas mulheres no Instagram seminuas e ele dizia que era por causa do trabalho, para ter engajamento. KKKKK, só rindo mesmo, gente. Hoje sei que ele falava com várias, porque uma amiga minha me mostrou, mas mesmo assim ele negava e dizia não ser ele. E sim, uma pessoa que roubou a senha dele e a conta dele. KKKKK. E às vezes ele se demonstrava bravo com algo e me punia sumindo, sem eu ter acesso a ele. Isso foi me adoecendo e eu ficava em desespero tentando contato com ele. Eu ligava, ficava sem comer, literalmente implorava que ele falasse comigo, então ele sempre vinha com uma história triste e eu caía e me dava um alívio enorme quando ele voltava a conversar. E aí ele explica, né, que ele dava as migalhas de atenção para ela. Nessa época, maio de 2021,
Ele me relatou que brigou com o pai dele, uma briga séria, que ele estava dormindo na empresa, sem comer e sem dinheiro, desesperado nessa época, e eu ajudei enviando dinheiro para ele comer, tadinho, tava passando fome, né? Ele queria também alugar um apartamento para sair da casa dos pais, arcar custos de um acidente de carro que ele relatou ter sofrido. Olha quanta mentira! Junho de 2021, as fronteiras da Alemanha abriram no final do mês e eu fiquei muito feliz. Finalmente, ele e eu poderíamos nos conhecer. Então, ele me pediu dinheiro para ajudar na passagem de vinda dele, bem como as despesas para ele se organizar e vir. Ah, gente, aí aqui já é exploração, né? Descarada, mas imagina ela tão envolvida. Finalmente, o sonho dela vai se realizar. Paga tudo. Vai buscar, se for preciso, né? É assim que eles agem, gente, é surreal. A passagem era para final de julho e ele nunca me enviou prova de nada e eu achava ruim pedir e parecer que estava desconfiando do homem, que eu amo e que seria meu marido de acordo com ele mesmo. Inclusive, ele disse que iria trazer os documentos necessários para casarmos, mesmo eu falando que poderíamos nos conhecer com calma, né? Assim, ele me iludia mais ainda com essa hipótese de relacionamento sério, oferecendo um casamento, gente. Sonho da vida dela sendo realizado finalmente. Aí ela continua, na semana anterior à vinda dele, ele começou a sumir, disse que brigou com o irmão, queria lhe emprestar dinheiro para vir e com a sua mãe também, mas que ele viria. Olha só, ele pediu ajuda para pagar um pouco da passagem, né? Agora não vai poder mais ir porque o irmão ia ajudá-lo, né? E a mãe, mas agora brigou com os dois, então não tem mais o dinheiro para ir. Mas ele disse que ele viria, né? E ela diz que na data de vinda ele desapareceu, só isso. Eu já estava doente e não tinha percebido. Passei a noite mandando mensagens para ele, pedindo pelo amor de Deus que ele me respondesse, chorando sentada no chão do meu quarto. Gente, isso é... meu pai. No outro dia ele me respondeu que ficou sem internet, dinheiro e chateado com tudo isso e por isso não veio. Ah, não. Mas que a passagem seria remarcada porque ele tinha validade de 1 ano. Ela, né, a passagem tinha validade de 1 ano. Ainda eu pedi desculpas pelo meu comportamento de ligar para ele milhares de vezes e por desconfiar da sua idoneidade. Então ele me pediu mais dinheiro para se organizar, já que nessa época ele estava sem trabalhar, de acordo com ele, e eu enviei novamente. É nessas horas que eu fico meio agoniada aqui, sabe, gente? Mas assim, eu entendo, eu compreendo, eu sei o que é esse tipo de abuso, né? Principalmente por conta de todas as carências que ela já deixou aqui, clara, ela mesmo sendo advogada. Veja, a pessoa às vezes acha que eles só enganam pessoas idosas. Não, gente. É surreal. Eu tive algumas situações que eu passei, né, por isso. Inclusive eu tô lendo aqui que eu até lembrei do que ela falou, tal. Eu tive amizade com uma pessoa dessa, gente, que ela começou assim, tudo ela era maravilhosa, sabe quando a pessoa supre a atenção de amiga, de estar ali, de conversar, carência que eu tinha, carências, né, porque eram várias, e aí você começa a criar um carinho por essa pessoa, eu queria ajudá-la, eu queria fazer algo para retribuir tudo aquilo que ela fazia, eu senti, né, me fazia sentir tão bem, era tão gostoso conversar com ela, nossa, alívio para as dores que eu nem sabia que tinha. Quando ela me conta triste da vida, gente, eu não a conheci pessoalmente, nunca, até hoje. Desse jeito, quando eu vi, eu estava mandando dinheiro para ela porque ela estava triste, que ela perdeu o emprego, foi mandada embora. Gente, eu já tinha conhecimento e ainda assim eu acreditei e caí. Quando eu fui pra terapia, a minha psicanalista falou, Cris, eu não tô acreditando. Você manda dinheiro pra pessoa que você nem viu, você não conhece, você não sabe nada. Eu só sabia o que ela falava. Pois ela trouxe até pessoas da família dela pra se aproximar de mim, pra ganhar minha confiança, gente. É surreal. Mas graças a Deus eu sempre fui orientada na minha educação, graças a Deus, em relação a isso. Não empreste dinheiro pra ninguém. Aí eu já logo dou, né? Eu não sei o que é pior. Em vez de emprestar, eu já logo dou. Mas era uma quantia que eu podia, não me prejudicou em nada. Eu falo pra vocês, não me arrependo do que eu fiz, porque no fim ela precisava muito mais do que eu. E Deus só tem me abençoado pra honra e glória dele. Né? Mas lógico que uma vez que você sabe, você não vai continuar, né? Agora, prudente como a serpente, você não vai permitir. É o caso dela, é seu caso aqui, né? Hoje você não vai mais fazer isso.
né? Deus é mais. Continuando, me falou que sua avó estava doente e por isso seu pai iria enviar uma passagem para ele ir se despedir. Nisso ele sumiu mais uns dias. Tudo mentira, gente. Inventam que morre a tia, que morre a avó, que morre todo mundo da família. Mata os parentes 700 mil vezes. Tudo mentira. Mandou uma mensagem que a avó tinha falecido, que não queria falar com ninguém. E isso eles usam muito também, pra dar de desculpa. Morre a avó, morre o vô, morre alguém, morre o cachorro. Pronto. Ai, não vai mais na tua aniversário durante 10 anos porque ainda lembra da morte da avó. Ah, dá licença, né, gente? É lógico que existem pessoas que ficam mal, até entram em depressão. Mas com essas pessoas é tudo manipulação, né? É um conjunto de coisas que não tem como a gente ignorar depois que Deus traz a revelação. Já passei por isso também. O vitimismo, né? E usam da nossa compaixão. Tadinho, como é que você vai cobrar algo dele? Ele tá sofrendo pela morte da avó, que não morreu nada. Dias depois mandou mensagem que seu tio havia cometido suicídio após o velório da sua avó. Surreal! Isso existe, gente, eles fazem isso, né? Você acha que tá ruim o negócio, eles inventam mais coisa pra tentar piorar mais ainda, porque agora que talvez ele percebeu ali que não foi o suficiente matar a avó, agora ele tentou matar o tio também, porque aí sim você ia ficar com muita dó dele. Nisso, ele não poderia vir pra cá me conhecer, logicamente, né? Agosto de 2021, por aí, ele começou a trabalhar numa empresa e disse que ficaria pouco lá, só para se organizar e vir pra cá morar comigo e ter nossa vida juntos. Mais esperança alimentando ali, futuro falso. Disse que iria pedir a saída definitiva da Alemanha e que após isso iria receber um valor muito alto e assim iria repor tudo que eu ajudei, né? E ainda compraria uma casa para nós aqui no Brasil pela questão de valorização do dinheiro, né? No caso do Brasil. Me disse que em setembro receberia e me enviaria os investimentos. Sumiu de novo. Voltou, disse que o chefe dono da empresa havia falecido num acidente, agora já tá matando até o chefe dele, gente, tem misericórdia. Num acidente de trabalho e por isso não sabia o que aconteceria com os funcionários. Passou dias e não recebeu, estava desesperado e eu o ajudando, enviando dinheiro. Meu pai disse que viria em novembro pra cá, que não tinha nem o que comer, que estava muito magro e eu o ajudei nesse período também, muito. Além de ter pago os documentos para ele vir para o Brasil, saindo da Alemanha, ele disse que era necessário pagar muitas coisas lá para sair e eu, obviamente, mandei o dinheiro, afinal, faltavam poucos dias para vir para cá. Gente. Ele me pediu ajuda para comprar 2 notebooks que ele traria para mim e meu filho. Inclusive, ele disse que sua mãe também foi junto na loja e comprou para a empresa também, que lá estava muito barato e com insistência dele eu enviei. Queria que eu tirasse até empréstimo, mas eu não quis. Gente, é muita cara de pau. Também me falou que comprou um iPhone 11 para mim e que enviaria para o meu endereço. O iPhone nunca chegou e nunca me enviou rastreio e eu fiquei com medo de perguntar e ele se ofender. Mas acabei perguntando porque ele tinha dito que havia enviado e ele me xingou muito e disse que eu era louca, que se não chegou não era problema dele. Hoje eu penso, por que ele mentiu, né, que enviou um presente? Pra você ficar ali achando que ele te ama e sei lá o que passa na cabeça desses seres. Pra você se sentir especial e interessante, né? Como que é a reação de uma pessoa, como eles mesmos se entregam. Se você não fez nada de errado, você não vai se estressar e ficar irritado e xingar alguém por conta disso. Como ele sabe que não enviou porcaria nenhuma e você viu, lógico, né? Ele não pensou muito bem nessa estratégia dele aí, né? Porque lógico ele sabia que não ia chegar. E ele achou que você não ia perguntar nada, né? Ele não contava com isso. E a reação dele, ele mesmo se entrega. Quem não deve não teme. Ele ficou chateado por quê? Imagina, se eu envio algo a alguém, caramba, eu gastei dinheiro com aquilo. Por mais que seja o seu dinheiro, né? Vamos dizer que você pediu pra mim comprar algo e te mandar. Não chega, gente. Primeiro que eu vou ter o rastreio. Segundo, eu vou lá no correio. Eu vou atrás pra ver o que aconteceu. Aonde tá? Tem que achar. Não, simplesmente ainda te xinga e fala que o problema não é dele. Se entregou, né? Fica aí a dica pra todos nós.
é uma reação que não é normal, né? E aí ela fala assim, pra que ele fez isso? Pra me desestabilizar, me iludir, apenas por ser mentiroso patológico? Vai saber um pouco de tudo, eu acho. E ela continua, ele me disse que estava finalizando as coisas na Alemanha para vir morar aqui comigo. Eu enviei todo o dinheiro solicitado por ele para vir para cá. Na semana que antecedeu a sua vinda final, ele sumiu. Daí eu recebi uma mensagem dizendo ser o empresário dele, que ele estava sem internet, que sua mãe foi na casa dele e ele pediu para me darem o recado. Olha isso, gente. Alguns dias depois ele respondeu que viria em poucos dias, meu pai. E ela continua. Ela fala o dia, né? No caso que eu não vou citar aqui, dia tal, já no mês de novembro, era o dia da vinda e ele não veio novamente. Eu só chorava, não comia, mandava mensagens para ele, ligava desesperada. Nessa época eu tive que começar a tomar remédios para ansiedade, depressão e síndrome de pânico causados pelo estresse da situação. Gente, fica aqui esse relato, que eu creio que vai salvar vidas. Dias depois ele me mandou mensagem que precisava de tempo e espaço, mas me amava muito e viria logo. Olha, eu já mandava ele pra lua, para não falar outra coisa. Eu surtei, mandava mensagens dia e noite. Ele não me respondia sobre dinheiro, nem sobre investimentos, nem celular. Ele só me xingava e fazia tortura psicológica, que eu só queria saber do dinheiro e não do nosso amor. Dá vontade de pegar um desse, né, gente? Dá vontade de pegar um desse. Oh, meu pai! Dezembro. Foi essa função até ele vir com a história que o pai dele estava com câncer e ele com suspeita. Quanta desgraça, hein, na vida desse ser. E ela continua. Então, pesquisando no Instagram, eu descubro que ele estava na Espanha, tocando nas festas da cidade. Olha isso. E também tocando na Alemanha, numa casa de shows. Ou seja, ele mentiu sobre não estar trabalhando com shows como DJ. Só mais uma mentira, né? Eu fui intimar ele, que primeiro me negou e disse ser outro DJ, olha isso, e que eu era muito burra. Mandou áudio me xingando porque eu queria entrar em contato com a família dele pra saber se era real as coisas que ele falava. Ah, não gostou, né? Você ia pegar ele na mentira. Me ameaçou que se eu falasse com a família dele eu iria me arrepender amargamente. Aí, já mostrando a carinha dele de psicopata. Porque agora você ia sujar ele com a família dele, né? Ia queimar ele com a família dele. Quer dizer, não é você que tá queimando, você só ia avisá-los, né? Acordar, trazer o despertar na família. Quem faz coisa errada é ele, né? Então você não vai queimar nada, ele mesmo se queima. Depois ele me confirmou que era ele e que só não me contou porque eu seria muito ciumenta e ele precisava de dinheiro para pagar a vinda dele pra cá pra me ver. Ai, gente, não dá. Seres das trevas. Nessa época ele mandou áudio me ameaçando caso eu falasse com algum familiar dele. Disse que poderíamos conversar, mas que ele estava esperando o resultado de exames de alguma doença que não me explicou qual era, mas que havia uma suspeita dele estar com câncer e que seu pai estava com câncer quase terminal. E ela fala assim, eu queria dizer que nisso eu acordei e contratei um advogado. Mas não foi o que aconteceu. Ela foi engraçada aqui, hein? Eu caí no hoovering muitas e muitas vezes. Agora que estou saindo disso. Glória a Deus. 2022 voltamos a falar em janeiro, onde ele justificou que não recebeu dinheiro da Alemanha e dos nossos investimentos porque como ele deixou o país, atrasou tudo. Uau, capacidade de um ser desse inventar cada história, gente. Mas que em tal dia ali de junho seria a data de pagamento do valor e ele me restituiria tudo que eu paguei para ele. Então em fevereiro ele me pediu dinheiro novamente, alegando sempre que seu pai não o ajudava, nem ninguém, e ele precisava de dinheiro para ir no tratamento de saúde que ele estaria fazendo, né, dos problemas no fígado e estômago. E ele não podia mais tocar nas festas, nem trabalhar por causa desse tratamento. O tratamento era de 5 em 5 dias e ele precisava sempre de um certo valor, né,
E ele me encaminhou até fotos dele no hospital. Acredito que eram montagem editada. Aí ela fala, voltamos ao relacionamento. Lembrando que isso tudo à distância, tá? Nunca se viram pessoalmente. Onde ele disse que me amava e que por isso, após o término do tratamento, ele viria pra cá. Também dizia que pretendia casar comigo e termos uma família normal, comum. Disse que sua mãe sabia de sua intenção de vir morar no Brasil comigo e seu irmão também. Teve um dia que ele me pediu um valor porque disse que quando esteve sem falar comigo, teve que pedir dinheiro para um agiota e esse o estava cobrando. Também enviei dinheiro para ele pagar o pai dele que estaria o humilhando pelo fato da mãe dele ter enviado dinheiro escondido para ele e ele ter descoberto. Olha as histórias que o ser é capaz de inventar. Em maio começou os preparativos para ele vir, então ele teve a ideia de me pedir dinheiro para ele comprar coisas para mim e minha família que aqui são mais caras, como por exemplo um Xbox para o meu filho, tênis da Nike para minha filha e genro, roupas da Zara para mim, maquiagem, etc. E tudo isso ele mesmo escreveu uma lista com os valores gastos. E ainda pediu que eu enviasse o link das coisas que ele iria comprar. Disse que comprou tudo, então pedi fotos, mas não me enviou e ainda se sentia ofendido de eu pedir. Em parênteses ela coloca, olha o nível de doente que eu estava, eu não me conformo. É triste, gente, mas isso acontece. Eu entendo, mas assim, dá uma agonia assim, eu confesso que eu lendo aqui dá um desespero, mas era aquela esperança de você encontrá-lo. E de certa forma, você já via que tinha algo errado, mas o vício nesse sentir especial de ter alguém, medo de ficar sozinha e sofrer das carências, você acabava muitas vezes, né, deixando... A gente acredita em algo, a gente parece que quer acreditar naquilo porque aquilo traz um alívio pra gente, né? Mas Deus é maior. Me pediu pra vir pra cá de mudança, porque ele disse que enviou as coisas dele por transportadora pra cá. Aí coloca entre parênteses, até o momento nada chegou aqui, nem nunca me enviou rastreio de nada. Incrível. Que no caso ela disse que era o seu estúdio, né, computador e mais algumas coisas. Nunca enviou nenhum rastreio, disse que sua mãe ajudou a organizar as coisas para enviar para cá, mas mentira. Me solicitou dinheiro para investir em ações porque ele estava entediado e ele disse que assim ele teria uma ocupação. Aqui ele falou uma verdade, né? Entediado, eles vivem entediados. Ações da Tesla e etc, né, no caso, eu pedi informações, mas ele se recusou a me passar. Ele meio que enrolava e mudava de assunto. E aí, continuando, ela diz, dinheiro para vir, ônibus, alimentação, Airbnb e dinheiro para comprar um tênis para ele e um de presente para mim, ela diz. Eu hesitava, mas ele insistentemente me dizia que logo no dia tal de junho iríamos repor tudo e ainda comprar uma casa. Muitas vezes ele dizia para eu confiar nele que todas as promessas dele seriam cumpridas sim. É muita cara de pau da pessoa, né? Ok. Ela fala, em maio, data dele vir, me mandou uma mensagem que estava com Covid. Ou seja, teria que remarcar a passagem para a semana seguinte. Fiquei muito triste, mas era um fato inquestionável e ele mandou um comprovante sem data de isolamento. Disse que viria em junho, onde já teria passado seu isolamento. Me pediu mais dinheiro para vir, dinheiro para remédios e ainda dinheiro para passagem, porque ele disse que como não veio no dia que ele teria que vir, ele perdeu aquela passagem, né, que ela havia pago um ano antes. Aí ela fala, dinheiro para ir, né, dinheiro para ir, tudo novamente. Disse que o irmão o levou no ônibus, não enviou foto de nada, mas disse que me ligaria do avião. Acordei às 5 da manhã por causa do fuso para falar com ele antes dele embarcar e tinha uma mensagem que ele não conseguiu embarcar. Que me amava e que no dia 22 ele iria me pegar e que quando chegasse suas coisas aqui, eu assinaria para voltar para a Espanha. Gente, eu não tô acreditando. Fiquei em desespero, mais uma vez minha expectativa foi quebrada por ele. Mas algo em mim não queria acreditar que ele poderia estar mentindo e agindo sem consideração.
E então ele disse que iria se tratar com um psicólogo e que aceitou um emprego de colher morangos, ganhando um certo valor por dia para se manter até vir para cá. Após o tratamento psicológico, gente, é tanta mentira. Me pediu dinheiro para cobrir um desconto indevido do PayPal em sua conta. Me enviou um print e eu enviei o dinheiro para ele. Mais uma vez permaneci apoiando, achando que poderia ter algo real nisso tudo. No dia 9 de junho, ele disse que seus tios sofreram um grave acidente e sua tia já havia falecido e ele estava muito mal e a sua avó desesperada. Gente, mas a avó já não tinha morrido? Agora eu me confundi. Será que foi o vô? É tanta gente que ele já matou que não dá nem pra saber. Ele mata, ressuscita, só Deus na causa, Senhor. Os dias seguintes foram ele cuidando da situação. E me pediu mais dinheiro para sair do emprego e assim tudo resolvido viria pra cá. Disse que viria pra cá no sábado. Me pediu dinheiro para pagar os documentos para receber o valor da Alemanha. E eu enviei como sempre. Ok, meu pai. No outro dia ele me pediu dinheiro para ir visitar o tio no hospital. E eu não pude enviar porque tinha passado o horário de transferência. E então ele me disse que pediu ao agiota e na segunda, eu pagaria. No caso, seria o dia que ele já estaria aqui comigo pessoalmente. Enfim, depois de toda a luta e espera. Gente, ela ainda acreditando que ele ia. Me mandou mensagem que seu tio havia falecido também, ou seja, mais um motivo plausível para não vir. E dá-lhe morrer gente na família desse homem, meu pai, só sobrou ele, né? Na segunda, enviei mais dinheiro para ele. Ai, ai, ai. Esse foi o último dia que enviei, nessa fase do abuso. A partir daí, ele estaria envolvido com o sepultamento do seu tio, que seria enterrado na quarta e sua avó estaria muito mal e doente. Afinal, uma idosa perder um filho não é fácil. Um fato estranho é que em pesquisa ao Facebook eu localizei sobre a morte da sua tia, entre parênteses, pelo nome e sobrenome. E o seu tio, ao qual ele disse que morreu, seguiu postando na rede social, quer dizer, ele não morreu nada, inclusive agradecendo a solidariedade perante a morte da esposa. Eles misturam um pouco de verdade com um monte de mentira. Ele mentiu sobre a morte do seu tio usando essa situação para ter mais uma desculpa para não vir para cá. Sim, óbvio. Ok, dia 22 ele me respondeu quase nada. Era o dia de recebimento do dinheiro, tal dia que ele ia receber o dinheiro que ia pagar para ela tudo que ela emprestou. Minha irmã foi internada no hospital nessa mesma semana e ele então me disse que por causa de sua avó, ele não teria tido tempo de ir ao banco ver o dinheiro. Ah, entendi. Mais uma desculpa esfarrapada, senhor. Então eu disse que se já tivesse o dinheiro, eu ficaria com a minha irmã no hospital e precisava trabalhar. A partir desse dia ele ficou indignado comigo, me disse que eu estava jogando na cara dele, que o ajudei e que no outro dia ele ligaria ao pai dele para me enviar o dinheiro e começou o tratamento de silêncio, de sumir e não me responder. Ele sempre falava que iria falar com o pai dele para me pagar. Entrei em depressão profunda. As pessoas que convivem comigo perceberam que eu só chorava e se preocuparam com o meu deplorável estado físico e emocional. Eu pedia desculpas e ele queria me acertar. Afinal, ele afirma que eu estava errada em tudo. Tudo isso, enfim, me fez procurar uma psicanalista especialista em vítimas de narcisistas e na primeira sessão ela já identificou que ele poderia ser um golpista narcisista. Pela questão de punição com tratamento de silêncio e possíveis mentiras, uma vez que nenhuma história ele ainda comprovou como real. E ela continua, tentei tratativas com ele, fiquei exausta e ele se ofendeu e me culpava por tudo. Disse que não sei o que é amor e que só queria a vida boa que ele iria me proporcionar. É o que ele usou, para justificar o mau caráter dele. E no caso ela fala, stalkeando, eu achei os tios dele e resolvi mandar mensagens e para minha surpresa fui respondida. O tio dele disse que acreditava em mim, que era tudo mentira, que ele não estava doente, muito menos o seu pai. Inclusive, esse era o tio que morreu de acordo com ele. Me disse que ele é mentiroso e manipulador e que eu deveria denunciá-lo e ir atrás da justiça o quanto antes.
E ela diz, e eu caí em hoovering novamente, mesmo sabendo a verdade. É difícil, gente. Como estava doente, eu pensava que ele poderia mudar, que eu ajudaria a mudar e todas as promessas seriam cumpridas. Muito triste ter passado por isso tudo, e então eu contratei um advogado especialista em estelionato sentimental e mesmo assim uma negação tomou conta de mim. Me bloqueou nessa época e ficamos uns meses sem falar por vontade dele, porque eu sempre fui atrás de conversar. De acordo de tentar entender algo que não tem explicação. É pura maldade e demônio agindo na vida dessa pessoa psicopata. Hoje eu sei exatamente isso. E é incrível o que acontece. Isso é dissonância cognitiva. Você já está num vínculo traumático, então você engana a si mesma, você mente para você mesma inconscientemente, acreditando que ele vai mudar, esperando que vai mudar. Por quê? Porque é como se tudo aquilo que você sonhou, você permitir ver que aquilo tudo foi um engano dessa pessoa, uma mentira, algo que ele alimentou ali, que você queria que fosse. Você se permitir ver isso, primeiro que vai doer, entre aspas, como se aquilo tudo fosse destruído, e aí você vai ter que enfrentar, vai ter que fazer algo para mudar. Então a área de conforto, que na verdade conforto nenhum tem, mas que parece, né, porque traz o alívio, é algo mais gostoso, né, confortável de certa forma. Porque ainda assim você recebia as migalhas da atenção, né, suprindo ali as carências. Isso aí é explicado nisso, e é o vínculo traumático, tá? Sem o vínculo traumático você não passaria por tudo isso. É difícil, mas glória a Deus que deu certo. Vamos continuando. Ela diz, porque teve um dano patrimonial que eu nem sei como eu pude ser tão manipulada, mas fui. Tenho que reconhecer que provavelmente sou a vítima de uma pessoa sem empatia e cuja única intenção era me usar como suprimento e que nunca irá se concretizar suas promessas de vir para cá e construirmos uma relação normal. Com certeza, foi tudo uma mentira. Desculpa falar isso porque ao mesmo tempo que pode doer, é libertador, ok? E ela continua, até porque tem a parte 3 que hoje, mais fortalecida, tenho fé. Né, que seja o final e que a justiça seja feita e eu recupere o que perdi nesses anos sendo maltratada, usada e manipulada. Aí ela continua, após já saber que ele mentia, eu nunca consegui cortar contato. Chega para xingar sempre, parece que tenho necessidade de falar com ele, mas hoje eu tenho consciência do mal que ele me fez e que continuará fazendo se eu não conseguir seguir com o contato zero e esperando pela justiça, mesmo que demore. Gente, é isso mesmo, é contato zero, eterno com esse ser das trevas. Não existe nada de amor, é tudo mentira da parte dele, ok? Eu sempre falo e continuo falando, gente. As nossas dores, carências e tudo mais só serão supridas, preenchidas, curadas em Deus. Então é Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E aí você supre tudo isso, não vai ter brecha para essas pessoas entrarem. Você não vai ter mais carência. Você vai aprender o seu valor, você vai aprender a se amar, ok? A codependência, né, faz com que a gente caia nesses vínculos traumáticos, mas Deus vem para nos libertar. O sangue de Jesus e o nome de Jesus tem poder e Ele veio para desfazer as obras do diabo. Esse é o único caminho, ok? Nesse ano de 2023, ele ressurgiu em abril falando que estava arrependido de todo o mal que me fez e que agora sabe que me ama e que queria recomeçar. Vamos ver o que ela fez. Nem eu, tendo advogados, o intimidou a continuar me roubando. Lógico que ele veio com pedido de dinheiro, que estava com problemas, podendo ser preso, pois eu já ia falar, pois que vá tarde. Demônio das trevas. Eu pensei, e como não estava ainda curada, caí. Por incrível que pareça, o que eu não me perdoo. Mas quero muito que esse relato sirva de alerta, que não podemos subestimar o que um psicopata é capaz de fazer para destruir a vida de uma vítima empata. Gente, uau! Ela ajudou ele de novo. É porque ela ainda não estava curada. Isso acontece com a gente, tá? Aconteceu comigo. Eu aqui já gravando vídeos, Deus já tinha me revelado sobre o transtorno, eu ainda caí em algumas
personas das trevas, em algumas manipulações. Mas eu creio que Deus permite também para que a gente aprenda um pouquinho mais. Já vai diminuindo, não é mais como era antes, entende? Porque você já teve a revelação. Aí é só questão de tempo, você já consegue perceber e sair mais rápido, até o ponto que você vai ter um ser desse ali na tua frente, né? Conhecer essa pessoa e em questão de segundos você já identifica. E aí você já nem dá abertura nenhuma. E aí é libertador, viu? É libertador. E ela continua dizendo, eu já fazendo terapia com advogados, recebi por em minha conta e ajudar para ver se ele tinha mudado. Pior coisa que fiz. Em resumo, nesse ano ajudei ele menos, mas ajudei. Eu estive no país dele, que era a minha vontade, e ele me pediu para me ver pessoalmente, disse que iria me assumir, ia resolver tudo com meus advogados e assumiria um relacionamento real comigo. Eu, toda boba, viciada, doente e desequilibrada, acreditei. Gente, ela chegou aí, olha a dissonância cognitiva, foi até o país dele. Olha o que não faz essa dependência. Ela foi até lá. E aí ele querendo então fazer tudo, olha isso, no dia que ele combinou de ir me ver, porque ele estava a 2 horas de distância de mim, ele inventou um acidente de carro que o impediu e eu tinha enviado dinheiro para hotel e tudo para ele vir. Parece que a gente precisa ir até o fundo do poço, até não ter mais como não ver, para que realmente você consiga sair disso, né? No limite do limite. E foi o que aconteceu aqui. Após isso, ele fez tratamento de silêncio seguido por pedido de tempo para ele pensar, porque estava confuso. Meu pai do céu. Mas olha, eu já tirava da minha vida. Ele não matou tanta gente. Pronto, você também tá lá. Morreu. Morreu, não existe mais. Como é que você vai responder um defunto? Como é que você vai falar com um fantasma? Morreu? Finge que morreu. Com essas pessoas, você tem que literalmente fazer que nem eles fazem. Finge que morreu, ok? Eu stalkeei com um fake, descobri uma nova vítima. Essa ele assumiu nas redes sociais, desfilando pra cima e pra baixo com ele. Fui intimar ele, que disse que estava confuso e que queria pensar sobre nós. Ou seja, ele queria, acho que, manter as duas. Uma que era suprimento sexual e para status, penso eu, e eu suprimento financeiro. Infelizmente, tenho a consciência que é isso que fui para ele. Eu me sinto triste porque parece que não sou digna de ser amada e valorizada. Mas ao mesmo tempo sei que não é culpa minha e que eu preciso me curar porque essa situação perdurou anos. Numa atitude desesperada, eu contei para a nova vítima e ela ouviu atentamente e pediu provas que ele mantinha conversas comigo já estando com ela. E eu enviei, inclusive, onde ele dizia me amar e tudo mais. Mas acredito que ela esteja no love bombing, então ela mesmo assim permanece com ele e ainda me disse que ele irá resolver com o advogado e que não é para eu mandar mensagem mais para ele. Eles enganam todo mundo, o maior manipulador, cheio da lábia. Sendo que ele me procura, diz ainda que quer me ligar e etc. Mas eu fiz o que achei correto em meu coração. Uma mulher que sabe que o namorado é um estelionatário, mentiroso, manipulador e com ele permanece, eu acho que sofrerá tanto quanto eu ou até mais, porque eu estou distante fisicamente dele. Então, no caso, quando você fala assim, né, uma mulher que sabe que o namorado é um estelionatário, mentiroso e manipulador e permanece com ele, então, mas assim, isso também aconteceu com você, né? Você já sabia tudo isso e você ainda permaneceu lá, ainda mandando dinheiro e tudo. Então, assim, é fácil de você entender o que está acontecendo com ela agora. Ela também está no vínculo, né? Só Deus mesmo. Cris, no momento isso é ainda recente. Estou focada na terapia, no processo judicial. Como é algo muito grave, tenho propostas de expor na mídia, mas meu advogado segue negociando com o abusador. Se ele me pagar, será não porque ele está arrependido, e sim porque o maior medo dele é a exposição. E essa acredito que acabaria com a imagem dele e com o seu trabalho. Sim, e provavelmente ele vai roubar de outras pessoas para pagar isso daí. E daí assim segue esse ciclo deles, que não tem fim.
Eu tenho muita dificuldade em manter contato zero, eu quero respostas dele, quero saber se com a outra vítima, né, ele será bom e feliz, mas isso é tudo parte dos danos que ele me deixou. Sim, isso acontece porque nós também temos o nosso ego, né, e faz parte de todo esse abuso, desse ciclo. E não, gente, eles não têm como ser feliz, não tem como uma pessoa ser feliz. E ele não tem como ser bom, a não ser que ele se permita ser tratado por Jesus, Senhor e Salvador, não existe outro caminho. E num nível desse aqui é só um milagre mesmo, mas não tem essa esperança, tá? Eu falei aqui e eu repito, morreu, finge que morreu, esquece, viva a sua vida, fique firme em Deus, para você se libertar e poder ter a oportunidade de ter uma pessoa digna, né? Mas primeiro você tem que continuar, sim, o processo de terapia, glória a Deus por isso. Você teve a coragem, ele se meteu com a pessoa errada, você é advogada, então você tem influência também, né? Então, se Deus quiser, a justiça não só lá na eternidade, mas como aqui na terra, será feita sobre a sua vida. Espero que meu relato sirva de alerta, com certeza, muito obrigada. Que nunca se deve enviar dinheiro para um desconhecido, que não devemos dar abertura para quem chega já falando que ama em 2 dias. Exatamente. Um dia quero vir dar um novo relato que Jesus curou minha dependência emocional, os traumas deixados pelo abusador, minha volta por cima recuperando em dobro o que ele me roubou, minha alegria e paz de volta e quem sabe um relacionamento feliz com um homem de valor. Eu creio sim que tudo isso irá acontecer na sua vida, se for a vontade de Deus, não tem quem vai impedir. E eu creio que Deus quer isso e muito mais do que você possa imaginar, ok? E Deus já está usando sua vida para levar isso adiante, para ajudar outras vidas, e isso não tem preço. E eu creio que nada é por acaso, Ele escolheu você, que é advogada, sim, para que as pessoas entendam que isso é algo real e que pode acontecer com qualquer pessoa. Ok? E ela continua, para isso irei lutar a partir de agora e sobre ele e a atual vítima, não sei quanto tempo vai durar essa defesa dela com ele. Acredito que ele não consegue manter essa máscara há muito tempo, mas isso já não deve me importar. O que posso fazer é orar que ela saia mais rápido que eu. Exatamente. Muito obrigada e dúvidas estou à disposição. Deus abençoe tudo o que você faz e eu vou seguir com fé que serei curada e abençoada, e Ele pagará pelo que me fez na justiça e na vida infeliz que leva. Isso Ele já está pagando desde que, né, Ele desistiu dele mesmo. E a justiça de Deus, sim, eu creio que já está sendo feita em sua vida. Muito obrigada mesmo por tudo que você relatou aqui, com riqueza de detalhes. Eu sei que vai abençoar a vida de muitas mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, que eu creio que nesse caso, assim, esse tipo de abuso feito dessa forma é mais feito por homens. É incrível, gente, o quanto de maldade que existe nessas pessoas. E tudo que você passou, né, serve sim de alerta, de ensinamento para todas nós. Eu falei aqui em alguns momentos, eu já passei por esse tipo de situação. Não dessa forma, porque eu fui, né, orientada desde a minha infância para tomar cuidado com essa parte de ficar emprestando dinheiro e tudo mais, então eu nunca dei abertura, né? Como eu falei, eu já pagava, eu já dava quando eu podia, mas nada para, né, nada assim fora do normal de tirar do que eu tinha guardado para, né, depois emprestar, não, nesse sentido, graças a Deus, nunca. Mas eu já passei por coisas assim que eles tiram, sim, é um jeito de manipular, porque a gente tem gratidão no coração. Então, no seu caso, eu creio que foi de certa forma parecido, né? Porque ele estava alimentando algo bom em você, ele estava te fazendo sentir amada, ele estava suprindo suas carências. Então, você quer retribuir, porque nós, né, no caso com a dependência, nós fomos condicionados desde a infância a acreditar que o nosso valor está naquilo que a gente faz pelo outro. Porque quando a gente fazia algo por esse abusador, no caso, desde a infância, né? Essa pessoa ia lá e te recompensava, ou te dava um carinho, ou uma migalha ali, então você acha que só fazendo por alguém algo que essa pessoa vai gostar de você e você vai ter valor. Mas não, isso é uma mentira, isso é um engano. E é importante a gente falar não, é importante a gente se amar, é importante Deus acima de tudo, e aí eles não têm onde entrar.
E eu creio que você está nesse processo lindo de cura, libertação, para a honra e glória de Deus. Ok? Muito obrigada de verdade, mais uma vez. Eu sei que todos aqui serão abençoados também. É isso, gente. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e deixem uma mensagem de carinho para ela, de motivação, que vai dar tudo certo, agradecendo que ela deixou esse relato aqui pra gente. Tá bom? É isso. Até o próximo relato. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.